Capítulo 15. Uma sentença anunciada. Eram 3 da manhã quando conduziram Jesus de Getsemane à casa do sumo sacerdote. Escolheram o caminho mais longo para não passar perto do templo e encontrar algum seguidor do rabino Galileu. Os soldados romanos se perguntavam para que eles tinham feito ficar acordados para uma prisão tão fácil. Os guardiães do templo sentiam essa misteriosa vontade de rir que experimentamos quando temos e superamos um perigo. Na verdade, no jardim de Getsemane, todos estavam um pouco assustados. Agora sentiam um pouco de vergonha por ter mobilizado tanta gente para algo tão simples. Quando chegaram à casa de Caifás, as portas se abriram antes de bater. Também lá estavam nervosos, mas ficaram felizes de saber que tudo tinha acabado bem. Empurraram o prisioneiro no pátio central. Criados, mulheres, curiosos, todos ainda a meio vestir, olhavam das janelas e portas entreabertas. Alguns sacerdotes, os mais próximos ao sumo sacerdote, começavam já a chegar. Eles já sabiam da operação. Os mensageiros saíam por toda a cidade para buscar o restante para um julgamento que não podia começar antes do amanhecer. Por enquanto, Anás, o velho sacerdote, poderia interrogar o prisioneiro num julgamento privado. Anás era o verdadeiro dono de Israel. Tinha desempenhado o cargo de sumo sacerdote entre os anos 6 e 15, mas quando não conseguiu se reeleger, colocou no cargo sucessivamente 5 de seus filhos. Agora era seu genro Caifás quem desempenhava essa função. Tinha conseguido convertir sua família em uma máfia da qual ele era o chefão. Mesmo que o cargo do sumo sacerdote fosse escolhido pelos judeus, os romanos só aceitavam aqueles que queriam, que normalmente coincidia com o melhor lance. A família de Anás teve 6 vezes o cargo. Jesus não representava um perigo religioso, mas uma ameaça para os interesses econômicos da família. O templo era, naquela época, um grande centro bancário e de comércio. Finalmente, Anás e Jesus estavam frente a frente. Anás estava intrigado. Como podia aquele camponês Galileu causar tanto respeito e até medo nos seus companheiros? Não parecia um louco, nem um exaltado ou um violento. Os relatórios que dele recebiam falavam de um homem com grande conhecimento das Escrituras e hábil dialéctica. Sua presença não era desafiante. O que tinha na cabeça aquele homem para ter se lançado numa empreitada tão audaz como a de proclamar-se Messias? A primeira pergunta foi sobre sua doutrina. O que eram aqueles ensinamentos que Jesus espalhava por toda a Galileia e Jerusalém? Jesus respondeu: Eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se reúnem, e nada falei às ocultas. Por que me perguntas? Pergunta aos que me ouviram, o que é que lhes ensinei? Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. A resposta é perfeita desde o ponto de vista jurídico. O acusado não deve dar testemunho de si mesmo, menos ainda acusar-se. Aliás, a resposta esquivava a pergunta acerca de seus discípulos. Certamente era o que menos esperava Anás. Ficou irritado de que este camponês lhe respondesse desse jeito e, de passagem, lembrasse os procedimentos jurídicos corretos. Um servidor, adivinhando a irritação do chefe, deu a Jesus um golpe no rosto. Era a primeira vez que uma mão humana golpeava fisicamente a Jesus. Jesus respondeu ainda com mais calma e lógica esmagadora. Se falei mal, prova-o, mas se falei bem, por que me bates? Quem então sentiu medo foi Anás. Aquele estranho temor supersticioso que inspira alguém grande quando se encontra com alguém maior. Anás mandou Jesus a Caifás. Afinal, era ele o responsável daquele absurdo julgamento. O verdadeiro julgamento começou na madrugada.
Os sacerdotes llegaron de mal humor por terem sido tirados da cama a esa hora. O Sinédrio non tiña una norma para se reunir. Era convocado simplesmente pelo sumo sacerdote quando necesario. Tamén non era imprescindível que estivesen os 71 membros do concelio. Bastaba superar o número de 23. Neste caso, seguramente Caifás se asegurou de chamar só aqueles que convinha. Pasaram a lista e se abriu a sessão. O processo chamava primeiro as testemunhas da defesa. Não existia advogado de defesa ou de acusação. O juiz era ao mesmo tempo fiscal, defensor, juiz e tribunal de apelação. Caifás então chamou uma vez, uma segunda e uma terceira. Ninguém se apresentou por parte da defesa. Então era o turno das testemunhas da acusação. Seguramente os sacerdotes tinham recrutado um par de testemunhas no templo no dia anterior em troca de algumas moedas. Era gente simples. A falta de preparo e a improvisação faziam com que as versões não coincidissem, se contradeciam e mudavam. O juiz devia perguntar que ano, que mês, que dia, que hora, onde e quem o havia visto. Aqueles homens nada sabiam responder com exactidão. Jesus permanecia em inquietante silêncio, mas o seu silêncio não era aquele próprio de um homem atemorizado, mas de quem não se defende porque sabe que realmente não vale a pena se defender. Jesus crescia à vista de todos. Caifás começava a se impacientar. Ele precisa uma declaração clara e consistente. Não podia condená-lo por afirmações genéricas e ambíguas. Então, o sumo sacerdote, numa escapatória quase desesperada, quebra o protocolo e exige uma confissão do próprio acusado. Diz Caifás: conjura-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. O momento é verdadeiramente solene. Caifás pergunta se ele é o Filho de Deus. Nunca poderia condená-lo por ser apenas o Messias. Se essa fosse a afirmação, poderia aceitá-lo ou rejeitá-lo, mas nunca matá-lo. Por outro lado, ser filho de Deus, isso sim era uma blasfêmia. Jesus mede bem suas palavras e a importância do momento. Não apenas porque com sua resposta arrisca sua vida, mas também porque está em jogo toda sua missão. Nesse momento, o sumo sacerdote representa o povo judeu, mas ainda, representa a máxima autoridade religiosa e Jesus era o Messias prometido por Deus. Jesus sabe que sua resposta deve ser tão categórica como a pergunta. Aliás, Caifás pediu que jurasse em nome de Deus. Por isso, Jesus, levantando a cabeça, com calma e serenidade, mas também com majestuosidade e clareza, responde: vós dizeis que eu sou. Ou seja, traduzindo a expressão hebraica, eu sou aquele que você tem dito. O Sinédrio deve ter ficado sem respiração. Era algo inaudito. Estavam tão escandalizados que nem passou pela cabeça deles que aquilo podia ser verdade. Uns não conseguiam sair de seu assombro, outros fingiam indignação, mas se esfregavam as mãos por terem conseguido da própria boca de Jesus a acusação que precisavam para justificar a sentença. Depois de tudo, o julgamento era apenas uma encenação. A sentença já tinha sido pronunciada há tempo. Passagem para lembrar. Com Cristo fui crucificado, e já não sou eu que vive, mas é Cristo que vive em mim. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Pergunta para refletir. Coloco Jesus e seu reino acima de meus interesses? Ou às vezes prefiro sacrificar minha fé e meu relacionamento com Deus para alcançar os meus interesses egoístas e covardes? Sabemos que Deus é amor, porque Jesus morreu na cruz por nós.